gente, hoje eu tô aqui então, como eu falei, com a Silvia, essa artista incrível, talentosa, e a gente vai bater um papo sobre o trabalho dela, mostrar o ateliê, né? Fala um oi aí, Silvia, não sei, essa é a Silvia? Olá, bom dia. Bom, para mim ainda é bom dia. Tudo bem com vocês? Assim, quando a Mariana me falou da ideia dela, achei maravilhosa. Acho que é muito bacana começar essa conversa, esse diálogo pelo YouTube, ainda que sejam vídeos curtos ou feitos sob medida. Né? Sob medida. Sob medida. Bom, eu adorei a citação da Mariana desse caderno aqui. Então aqui, esse livro, quem fez foi uma amiga minha, é lindo, a Silvia. Um trabalho que eu venho fazendo também de encadernação, tá? Só para informar, foi uma gravura feita sob algodão cru, tá? Uma xilogravura sob algodão cru. E aí eu usei como capa, né? As folhas são de alta gramatura, por isso que ela conseguiu já ir usar o trabalho dela aqui, tá? Ó, ela já começou a fazer aqui, né? A usar nanquim, né? E técnicas com água, como aquarela, porque essa folha ela resiste bem, né? Sim. E Silvia, eu queria que você apresentasse seu trabalho, falasse um pouco sobre o que você faz, porque às vezes muitas pessoas não sabem o que é gravura, do que se trata. E eu queria dizer aqui que a Silvia tem doutorado, né, na Unicamp também, então é uma especialista aqui para falar sobre o assunto pra gente. Bom, é o seguinte, o que vocês veem atrás, por exemplo, é uma gravura, tá? É uma das maiores que eu fiz. Ela mede 66 por 82 e foi da minha série do doutorado, que são órgãos do corpo, né? Como vocês podem ver, não são exatamente o órgão do corpo, né? Não é o desenho exato, mas digamos que é a visão artística do órgão do corpo. E aqui, como vocês identificam, no caso, eu imagino que sim, o coração, tá? Depois a gente tira uma foto e a gente coloca na sequência do vídeo. Vai ficar bem bonito. Beleza. Bom, então aqui tá uma gravura. As gravuras, em geral, são o quê? Elas são feitas sob pressão, tá? Então você entalha ou você marca uma superfície e aí você passa tinta e coloca uma folha de papel, ou no caso aqui, como ela começou a se referir, é tecido, que é algodão cru, tá? É quase como um carimbo ou é uma coisa mais um carimbo é um tipo de gravura. Pra quem não conhece muito arte, talvez seja interessante só... Sim, não, ótima referência. Mas, né, ótima. Só para descomplicar, porque a gente sabe que é uma técnica milenar e bem difícil, né? Entalhar madeira não é uma coisa pra... Não é fácil, e o entalhe de madeira, que a Mariana comentou, é a xilogravura, né? O xilo, que é a madeira. Mas tem várias superfícies que podem ser entalhadas. Na verdade, a mais antiga é a em pedra. E a gravura milenar começou na China, que os chineses, eles entalhavam os túmulos. Tá? Pintavam e gravavam, não só os chineses, como os japoneses também fazem muita coisa tem origem ali, né? Muita coisa, de fato. Outra gravura muito antiga, que também é do Oriente Médio, é da Índia, que é uma que, assim, meu sonho de consumo, ir para a China e ir para a Índia, para conhecer como eles imprimem, né? O Japão também, porque são técnicas milenares e que existem até hoje, tá? E que, enfim, surgiu lá, né? Mais adiante, já século XVI, ou seja, no período das navegações, antes do Brasil ser descoberto, começou a existir a gravura em metal, né? E principalmente o cobre, que dos metais é o mais fácil de entalhar ou riscar. Eu posso mostrar o cobre entalhado, ou as matrizes, a gente chama a matriz. As matrizes são tão bonitas que elas são verdadeiras obras de arte, né? Eu sou suspeita, porque eu também adoro cobre, né? Tem alguns trabalhos
trabalhos em cobre também e acho que é um metal bonito ele mesmo, o aspecto dele. Sim, a cor do cobre é bonita. E o que me encanta, o que tem me encantado bastante ultimamente, é que conforme você entalha o metal, ou no caso a minha relação mais com o cobre, né, é que ele vai produzindo luz. Então você risca e ele vai iluminando. E é mesmo, a gente usa o cobre para energia elétrica, já por isso, né? Mas é mesmo, ele vai iluminando. Então tem uma coisa mágica, é concreta, mas eu vejo muito de magia. Então, Silvia, quem sabe a gente não vai conhecer um pouco da sua magia ali no seu ateliê? Sim? Vamos lá, vamos lá. Oi, Silvia. Então agora a gente está dentro do ateliê da Silvia e ela vai mostrar um pouco do trabalho dela. Bom, então no meu ateliê o que eu vou começar mostrando são essas matrizes que viram objetos de arte e também a maneira como eu entalhei. Porque é o seguinte, o entalhe na madeira não deixa de ser um tipo de escultura. Embora isso daqui é o que a gente chama de madeira de topo, porque o tronco da árvore foi cortado na horizontal e não na vertical. Na vertical a gente tem a madeira de fio, tá? Então essa madeira de topo aqui, que eu entalhei e ela virou de fato uma escultura. Eu cheguei a fazer 5 dessas, eu tenho 3 porque eu tive 2 amigos que amaram 2 dessas matrizes e compraram. São lindas mesmo. Olha, e eu acho que até a mesma é sua marca? É igual a sua marca? Sim, eu nem tinha comentado isso, mas essa daqui, por exemplo, na verdade é a minha predileta. Sim. Tá? As pessoas gostaram de outras, mas essa é a minha predileta. E eu mandei fazer um avental, tá? E fiz uma camiseta também, tipo uniforme, de marca. Eu só vou observar aqui. Por que ela tem essas abraçadeiras? É para não deixar a madeira desfiar, porque esse tipo de madeira, ele desfia, tá? Então, para conservar a madeira e evitar que ela desfie ou diminuir a destruição, nós colocamos essas abraçadeiras e que acabou ficando interessante. Posso te fazer uma pergunta que eu acho que as pessoas devem estar curiosas? Você falou em relação à madeira, ela é uma madeira mais macia para fazer entalhe ou não? Na verdade, madeira para fazer estilo de topo, ela deve ser mais dura. Olha que interessante. Porque quando eles fazem estilo de topo, eles não cavam como eu tô fazendo. Isso já é um caso raro. Certo. Tá? Não impossível, mas uma diminuta probabilidade de gravadores fazem isso, tá? Sim. Eu, quando peguei, já comecei a cavar e eu gosto de sentir a textura, tá? Sim. Então, foi uma coisa de eu passar os dedos e sentir o desenho, que eu tenho isso, eu tenho essa coisa tátil com a madeira, né? E posso te fazer outra pergunta? Por que o branco? Por que fica branco? Isso daqui foi a última impressão que eu fiz. Eu fiz impressão num papel que seria um papel cartão preto. E aí eu passei tinta branca. Tá certo. E no final eu gostei dessa cor, tá? Porque a madeira tem cor de madeira, como aqui, né? Aqui atrás eu colei um papel que é aquele papel mursa com as descrições da matriz, etc. Porque no final virou um objeto de arte, tá? E para conservar. E guardei a última impressão, que foi a em tinta branca. Mas saibam que a madeira, de qualquer forma, ela tem um preparo, tá? Que a gente passa, que é a goma laca, né? A gente dissolve a goma laca em álcool 90 e passa várias camadas para conservar a madeira. Então, antes de entalhar, de entintar, a gente passa goma laca. Então, além da madeira ser um objeto que dura muito, ela já está até protegida, né? No caso de venda e tal, é um objeto protegida para durar mais ainda. Sim, tá? Sim, muito legal. E aqui, por exemplo, uma coisa interessante para mostrar a minha prensa. Essa prensa aqui é uma prensa poderosa, tá? Ela imprime tamanho, acho que até tamanho A2. E como que é? Você vem aqui, fica fechada quietinha e vai fazendo o seu trabalho? Olha, como toda
mulher, eu cuido de casa, tenho 2 cachorros, então eu faço um monte de coisa. Normalmente eu afasto essa prensa, porque ela é muito grande. Ah, ela tem rodinha. Eu afasto, tem rodinha para poder mexer. Eu afasto para ter espaço para rolar. Então ela vai um espaço grande para trás ou vem um espaço grande para frente, dependendo do que eu estou passando aqui em cima. É que nesse momento tá cheio de papel, matrizes, até para mostrar como é que é, tá, né? Mas normalmente eu faço assim e aí eu entinto aqui, ó. Quer ver? Então aqui pra cá eu tenho um espaço em que eu entinto. Normalmente a gente entinta sobre um espaço com vidro. Então, entinta é passar a tinta. Passar a tinta, é. Certo. É que a entintagem é, você pega uma espátula dessa, pega um pouquinho de tinta, abre a tinta aqui, tá? Sim. Passa o rolo, né? Aí passa o rolo, e é interessante que tem uma medida, né? Só com a prática para você ver. E aí você vai e entinta